Muito bom dia, povo de Deus. Deus abençoe. E estamos aqui para começar este maravilhoso vídeo, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. E ele vai tratar hoje de um assunto muito polêmico, né? Que se fala muito. E o texto é Mateus 24, versículos 29 em diante. Não direi até onde eu vou, mas acompanha aí, sinais da sua segunda vinda, para explicar sobre o título deste vídeo. Sinais da sua segunda vinda. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas. Sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vide todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Aí, vamos a mais um para fechar. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, este é a abertura, né, do tema, o qual irei estar comentando sobre. E que todos possam estar empenhados em querer saber e entender e passar adiante, porque realmente tudo aquilo que está acontecendo são sinais realmente da vinda de Jesus. E alguns, né, ignoram, infelizmente, não o colocam como sinal, mas acham que somente é pela natureza, somente pela aquelas coisas que realmente já acontecem desde há muito tempo atrás, mas ignoram e deixam passar a chance da mudança, né? Porque a mudança começa em cada um de nós. E todos podem taxar, falar o que quiser, mas cada pessoa Deus criou de maneira que todos temos erros, temos falhas sim, mas todos somos importantes. Então não fiquem perplexos e angustiados achando somente que poxa, eu não consigo nada até agora, etc. Mas Deus no tempo certo vai abençoar cada um, a cada pessoa que tem sido fiel e honrado a sua palavra. Ele não vai deixar, você também não esquecerá você não, de maneira nenhuma. Vamos então dar prosseguimento. Quando se fala aqui da segunda vinda, a diferença entre a segunda e a terceira, porque a primeira ele já veio. A primeira foi quando ele veio, né? Inclusive nós estamos na Semana da Páscoa. Hoje é justamente a ressurreição, na época de Jesus, quando ele havia morrido, e no terceiro dia ele ressuscitou. Então, aí depois os anjos apareceram, né, para Maria Madalena, apareceram para todos os discípulos, e eles falaram: ó, e da mesma maneira que vocês estão vendo ele ir, ele virá. Ele na época não tinha como falar, vindo está, porque estaria muito longe. Então naquela época foi falado assim: ele voltará. Da mesma maneira que viste subir, ele voltará. Aí tava certo. Os pastores hoje que falam que voltará hoje, aí tá como se fosse naquela época que Jesus ainda estava subindo. Bom, mas aí o que acontece? A diferença da primeira, a segunda e a terceira, que é a segunda. Na segunda, ele tome o texto como base. A segunda, uma vez que ele vem como ladrão, ele não poderá vir de maneira que, como está no texto, que no texto está dizendo o quê? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, se ele vai vir e todas as tribos da terra vão ver, se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e até aqueles que os traspassaram, porque os que mataram Jesus, se eles vão ver, eles já morreram. Então, como é que eles vão conseguir ver
se na palavra de Deus, na segunda vinda que é falado, ele só vai vir invisível, somente para os salvos. Então o texto aqui, ele diz, essa segunda vinda aqui no caso, ela é a terceira. É a segunda contando daqui para lá, mas não conta com a primeira que ele veio. Então esquece a primeira. Aí agora a segunda é invisível. A terceira aqui no caso, só que aqui é falado por meio de parábola, porque Jesus falava por parábola. Então é colocado assim para ao mesmo tempo assim, dar uma forma de enganar os que são contra ele. Que ele não falava totalmente, só para quem entendia e estava com eles, firmado, salvo, e entenderia. Mas a parábola justamente Jesus utilizava para essa função. Então, depois daquele dia o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, já significa o quê? A grande tribulação. As estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Aí aparecerá, tem que analisar o versículo, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Aí já está explicando, com poder e grande glória. Então, esta aí é a vinda que já será para o reinado do verdadeiro de Jesus e toda a noiva. Ele fará dessa maneira, entendeu? Porque o Armagedon, quando Jesus vir nas nuvens para lutar no Armagedon, que ele vai descer sobre Israel, ele virá de maneira visível com toda a noiva para lutar e pelejar pelos que restaram na casa de Israel, lá em Jerusalém, e assim será visível. Então tem uma diferença tremenda da vinda visível de Jesus para a vinda invisível. Entenderam? No caso aqui é a terceira vinda. A segunda, ele vem como nos diz Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16, 17 e 18. Então, irmãos, abram a Bíblia aí acompanhem abertamente a 1 Tessalonicenses 4 aí, coloquem 16, 17 e 18. Eu abri aqui mesmo com a mão direita, estou segurando o celular e consegui. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O título é A Vinda do Senhor e a Ressurreição, que aqui não está, na minha Bíblia não está, não sei se a dos irmãos está, que é a segunda vinda também. Pois, portanto, consolai-vos uns aos outros com as palavras, né? Aí tá 16, 17 e 18. Esta vinda é a que vem agora. É a primeira, se for comparado com depois da ressurreição de Jesus, aí zerou, fica como primeira, e a segunda fica sendo a terceira, sendo que, tirando a primeira que ele veio e morreu por nós, zera. A primeira fica sendo essa que é invisível, e a segunda, ela é visível para todos os humanos da terra, desde o princípio até aqueles que os traspassaram. Até aqueles que os traspassaram, até aqueles que mataram Jesus e que não quiseram receber como é que fala? Que não quiseram receber a salvação naquela época que ele veio e o pessoal achava que Jesus iria vir de outra maneira, que iria vir como o libertador, que ia vir como uma pessoa assim de outro nível, mas ele veio de forma humilde, na parte aparente mesmo, sendo que ele já é humilde por dentro e por fora ele veio para mostrar que realmente as coisas desse mundo não são nada, nem nós somos, e muito menos aquilo que a gente dá valor, que às vezes o ser humano dá valor. Então ele veio como humilde servo do Senhor totalmente, né? Tipo mendigo, montado num jumento, e veio desta maneira. Que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida, e vamos dar continuidade agora com outra palavra a seguir esta para esclarecer a segunda e a terceira vinda, se somar com a volta do Senhor Jesus, com a primeira vinda, né, quando ele morreu na cruz, para terminar a explicação. E se tirar a vinda dele quando ele veio e morreu na cruz por nós, então zera
e a primeira passa a ser a vinda dele invisível, e a segunda, a que ele virá visível sobre o Monte das Oliveiras. Pronto. Qualquer dúvida, eu teria o prazer de comentar nos comentários aí, é só me perguntar. Eu vou dar continuidade, ok? Agora, o próximo tema é... E a palavra que eu tô para colocar aqui, esta é Lucas 24, 46 e 47. Tá, estejamos atentos à palavra de Deus. E lhes disse, está escrito, que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados. Em outras traduções está remissão, né? Então, para arrependimento, perdão para pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Viu que maravilhosa é a palavra de Deus? E então é assim, gente. A palavra de Deus, ela é única, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Então vamos dar valor a ela, dar valor enquanto se pode achar, né? Como nos diz Isaías 55:6. Deus possa estar abençoando a minha, a sua vida e a vida dos seus por completo. Grandes coisas fez o Senhor. E nós temos muito ainda para nos rejubilar, porque Jesus ainda não veio, mas está a caminho. Que Deus faça nutrir no seu coração esta fé também, se você ainda não tem, mas receba-o como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, porque Ele é o único que pode nos remir de todos os pecados. Há milhares e milhares de anos atrás, né? Não existia milhões, não existia essa solução, a solução a qual nos deu a viva expectativa e nos dá essa alegria que transborda em nossos corações, de toda a noiva, de todo o corpo de Cristo. Ela é infime e sem paz, é sem fim. Gloriosa é a virtude de Deus, é o poder de Deus. Muito temos a contar, a nos rejubilar, a nos alegrar, porque Deus Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, bondoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Jeová Jireh, Jeová Tsabaô, Jeová Shalom. E realmente Deus tem nos ajudado, nos guardado, nos protegido, e breve, eu creio, por mim, eu falo individualmente, Ele me dará a vitória, serei transformado. Todo aquele que crê também, que recebe a Jesus, também será transformado. E que continuemos andando sempre assim. Deus se alegra do coração que está a andar em espírito e em verdade, e que realmente não ama os prazeres do mundo. A gente, como já vem falando, e muitas vezes outras pessoas também colocam em seus canais, a gente fala e se explica porque às vezes até mesmo se explicando, ou conversando, contando, há quem diga que a gente posa, né, de santo, que nós somos fanáticos, que nós somos isso. A gente pode até ser, ué. A gente somente fala assim, tá, somos então, mas é o que vocês acham? É isso mesmo? Porque a opinião, na verdade, é sua. A opinião você tem direito de dar. A opinião realmente todo mundo tem direito de ter. A gente também pode pensar coisas das outras pessoas, não quer dizer que nós estejamos certos. Às vezes a gente tem julgamentos errados, mas a Bíblia mesmo fala, não julgueis. Nós erramos de diversas maneiras. Se todas as pessoas vissem como todos nós cristãos temos falhas, teria que comprovar para falar que a gente posa de santo, vivendo com a gente 24 horas por dia, ou 25. Porque se bobear, eu no caso eu erro 25 horas por dia, todos os dias. Eu não deixo de errar. Outrora não. Outrora, sim, teria vontade de nunca errar. Mas a gente, por mais que tente, sempre tem um erro, uma falha. A gente poderia ser pontual no serviço, no trabalho, não faltar,
chegar sempre no horário, poderia também, poderia ou pode ajudar sempre o próximo, visitar todo mundo, não falar palavrão, ser dizimista, poderia e pode fazer muitas coisas certas. E quando surgisse uma oportunidade da gente, sem querer ou querendo mentir, mentiria e acabar mentindo. Porque para ser perfeito, como Deus foi perfeito em tudo que Ele fez, Ele não mentiu jamais. Todas as vezes, quando foi perguntado, Ele não queria, um exemplo, não contar para os seus pais. Estou dizendo como exemplo porque eu não sei como que foi a vida de Jesus na parte pessoal. Ele, quando devia estar chateado, ele não devia falar ao contrário do que ele perguntava. Ele falava assim, ele falaria assim a verdade, só que de uma outra maneira, porque ele utilizava a parábola. Acho que a parábola é para justamente a pessoa não ter que mentir, né? Eu acho que, eu não tenho certeza, eu ainda vou estudar mais sobre isso para poder ter certeza, mas a parábola deveria ser um exemplo, para poder não ter que falar, ou para a pessoa decidir sobre o que ela vai pensar. Então ele poderia não falar sim ou não e dar uma resposta que a pessoa decidisse se ele falou sim ou não, e depois ele falaria assim, não, eu contei assim, assensado, ou não falaria nada. Deus às vezes ficava em silêncio, né? Jesus não respondia. Às vezes o silêncio é melhor do que você falar, ficar como mentira também. Muitas coisas a gente está aprendendo e muitas coisas nós temos que aprender. Somos povo falho, sim, assim como todos os povos são, todos nós somos seres humanos. Eu não sou e ninguém é melhor do que ninguém. E todos podem ter pais, ser pais, ser mães, ser mantenedores da crença de querer construir família, porque a gente pode respeitar sim as pessoas que a opinião delas quanto a querer ficar no erro, né? Quer ficar no erro da homossexualidade, é o querer dela. Eu não tenho como o colega está falando, e realmente não é errado, eu não tenho amigos, ele contando, gays, lésbicas ou de raça, que eu posso falar que eu sou preconceituoso, que ele é preconceituoso, ele brincando, porque na verdade ele não é, mas ele quis dizer, passar a lição a seguinte: eu não tenho amigos com status social, com sexualidade homoafetiva ou não. Eu tenho amigos, a opção sexual ou o status dele, ser rico ou pobre, negro, branco, isso não me interessa. E eu penso da mesma maneira. Eu, Fernando Guimarães Fonseca, embora a nossa posição, a minha posição, mediante a Bíblia, é seguir o que Deus colocou, que para mim, no modo como que Ele colocou, é que eu quero seguir. Se os outros acham que não é, ou que deveria ser de outra maneira, então é a opinião deles. Mas eu, Fernando Guimarães, meus 40 ou 50, não importa, 60, 70, 80, tantos anos quanto Deus me permitir que eu viva, eu ainda vou querer continuar lutando para namorar, para casar, ter filhos e criar meus filhos na presença do Senhor. Até agora minha varoa não veio a certa, né? Porque eu já namorei, mas nenhuma quer compromisso sério hoje em dia. Eu não vou nem generalizar, mas nenhuma das que eu encontrei quis. Então eu vou estar sendo sincero, uma das coisas que eu estou aprendendo mais e mais agora, que não é somente pela palavra, mas a palavra nos ensina também, primordialmente. Mas outras coisas que nos ensinam também é as coisas, os nossos erros. Então eu estou sendo sincero comigo mesmo, para depois eu ser sincero com as demais pessoas. Então eu sou sincero, antes sempre fui sincero com todo mundo, mas às vezes eu não era sincero comigo mesmo e pegava qualquer coisa assim antes, porque eu queria tentar e ver se dava certo. Mas Deus é quem nos dá a escolha certa, é Ele que vai nos mostrar a pessoa certa. O caminho certo é Ele. Para começar, o caminho certo é Ele. Se as outras pessoas não querem, ou querem se deixar para se converter só na velhice, e a gente fala se converter, não é se converter com termo pejorativo, é se converter, é se tornar membro, porque às vezes tem todo um ciclo de palavras no mundo todo, que às vezes você sem querer não fala para denegrir, né, a outrem. Você não quer denegrir. Eu penso assim, que já aconteceu poucas vezes
E eu já até me reconcertei com algumas pessoas, porque às vezes isso é humano, por isso que nós erramos. Né? A gente não tem como acertar, nem sempre acertar, e muitas das vezes mais erramos do que acertar. Então tem vezes que a gente não é bem claro e cognitivo em falar certas coisas, e às vezes a gente pode se expressar mal. Então você que está vendo esse vídeo e que seja a sua religião que for, seu status que for, sua sexualidade que for, olhe somente com o olhar da sua empatia, primeiramente na defesa, tipo na defesa que eu utilizo. Eu faço assim, fulano de tal não deve ter escrito por mal, ele deve ter escrito sem pensar. Aí você busca conversar com a pessoa, às vezes a pessoa não está falando por mal, ela está falando para te ajudar, ou o ponto de vista dela ela não está querendo botar o ponto de vista dela para falar mal realmente de uma pessoa homoafetiva, ou da raça negra, ou de alguém que é pobre, ou de algum outro sentido que poderia levar a debate, entendeu? Então você tem que perguntar, porque às vezes tem que se questionar e perguntar, porque às vezes a pessoa não tem intenção de ferir a outra com as palavras, ela tá falando porque ela vê assim, ela enxerga assim, ela tá lutando por esse ideal, e nesse ideal a escolha dela às vezes dá a impressão que ela só pensa por todos. Não, às vezes a gente pensamos em nós individualmente e não queremos algumas coisas e respeitamos também, porém não queremos para a nossa vida as coisas que a gente vê que para nós, né, ou para mim individualmente falando, eu não quero. Então eu faço dessa maneira. Você quer a sua escolha, minha escolha é minha escolha, cada um tem a sua escolha, de fato, de verdade. Nós temos que saber respeitar, só isso, tanto um lado quanto o outro. Respeitando um ao outro, nunca vai ter problema, todo mundo vai viver bem em sociedade e vai ter muitos, né? Pode até não ter muitos amigos, mas também não vai criar inimigos e não vai criar desafetos. E pelo contrário, um vai ganhar respeito do outro e vai saber entender o outro, e vai ter menos briga, menos guerra, vai ter menos desavença. A única paz é só Jesus que dá. A paz é só com Ele, e só vai vir agora quando Ele retornar para nos arrebatar, porque Ele prometeu, e uma vez que Cristo prometeu, Ele vem sim, Ele vai vir para nos dar a vitória. E pode crer, meus amados, quem não teve nada, não realizou nada, não se preocupe, porque depois que todos forem transformados, todos, a noiva toda, todos os sonhos serão realidade. E muitos de nós que fomos prejudicados, porque não é só um, não é só dois, não é só 100. Às vezes pode estar toda a noiva com o mesmo problema e ninguém sabe. Problema que eu digo assim, né? Porque às vezes tem gente que opta por não querer ter cônjuge nenhum também, então isso não seria problema. Agora aqueles que querem, que lutou, né, que igual corri muito atrás, sempre corri muito atrás para poder formar com alguém, né, não morar junto não, sempre quis casar, ter o matrimônio realizado. E antes, quando eu estava com emprego, tinha todas as possibilidades, mas as mulheres não queriam, não tinham olhos, né? Pelo menos para mim, eu ficava muitas vezes assim orando, mas nenhuma se interessava. Eu me interessava, mas elas não. Mas que Deus possa abençoar a cada um sempre. E também eu sei que tem muitas pessoas que também crê nisso que eu estou falando, nisso que eu estou contando aqui. E realmente a nossa vitória está por vir. Maranatas, Maranatas, hora vem Senhor Jesus. Nós vamos casar e meu noivo, seu noivo está chegando aí, trazendo um presente para a noiva, que somos nós, a noiva, a igreja de Cristo Jesus, ok? Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Deus vai realizar. Se não realizou, meu amado, minha amada, vai realizar. Teremos filhos e multiplicaremos, voltaremos a ser multiplicadores. E todos aqueles que nos menosprezaram, seja na parte profissional, né? Eu fui, então estou falando por mim. Por isso devemos perguntar, isso que eu estou falando. Voltamos ao que eu falei. Eu fui, mas Deus já está me ressarcindo pela fé, eu creio. Todos que foram menosprezados na parte sentimental, profissional, até mesmo em família, ou num todo, se você foi desde um todo, desde quando nasceu, desde quando você se entende por gente, mas Deus vai estar te honrando, e seu nome está escrito no livro da vida, e você é somente só manter firme a fé, que breve, muito breve, e não vai demorar, vindo está, ok? Glória a Deus, dê um glória bem bonito aí.
Ele vem, vive e reina, e gloriosa é a nossa vitória, glória é ao nome do Senhor Jesus. Dê um glória bem bonito aí. É Ele, que o nome dele cresça, a gente diminua. Que o motivo aqui não é o like em si. O like é só para mostrar se você gostou ou não da palavra, se eu fui claro, se eu conseguir passar direito. Se não, tudo bem, eu estou aberto a críticas. Pode falar, amado, não é assim, na Bíblia está assim. Mas pode também colocar comentários, porque às vezes as pessoas ficam, acho que não sei se é timidez, aí não colocam nada, não comentam, estão só como escritas, mas não falam nada. A gente fica preocupado só nesse, eu fico preocupado só nesse sentido aí, porque eu não sei se eu estou interagindo ou se meus vídeos são vistos, né? Importa para mim que sejam vistos antes da volta dele, porque o meu compromisso é ganhar almas para Jesus antes da volta dele. Assim sendo, nós subiremos, e os que não aceitaram, não quiseram, nosso Deus vai enviar, já enviou, as duas testemunhas já estão aqui no Brasil, elas estão no Brasil não, elas estão no mundo, e brevemente parece que elas vão andar no mundo todo de forma que elas vão atingir todas as nações, entendeu? E não vou falar aqui o que eu sei, porque na verdade o que eu sei já contei várias vezes aí sobre as duas testemunhas. É só os senhores buscarem no canal, vão encontrar muitas coisas a respeito disso que eu vos falo, ok? Sobre as duas testemunhas do Apocalipse, Apocalipse 11. Ok? Grande abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. A Páscoa é Jesus. A Páscoa, na verdade, o motivo verdadeiro é Cristo Jesus. Ele sim morreu e ressuscitou, vivo está, ressuscitou, e breve vem, amados, muito breve. Trombeta vai tocar. Fiquem com este vídeo para terminarmos com alegria. Chocolate nunca é ruim, só que o sentido verdadeiro é Jesus. Ele sim é o verdadeiro sentido total para a noiva de Cristo. Cristo Jesus vem, prometeu, vindo está, não tardará. What a wonderful world. Wonderful world. Aí. Aí. Forte abraço, amados. Forte abraço. Maranatas, maranatas. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Lord, if you are willing, you can make me clean. I am willing.
be cleansed. Lord, if you are willing, you can make me clean. I am willing. Be cleansed. Você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você.
está voltando! Jesus está vindo! Glória a Deus! Olha só!